Oi, gente! Estamos em mais um episódio de Glow Up. E hoje o episódio ele é super especial. A gente vai falar de um assunto que eu gosto e que eu acho super essencial, que é autoestima, né? Porque não adianta a gente cuidar só do lado de fora, né? E não cuidar dentro da gente. Então, acho que, hoje vai ser um assunto bem legal. Então, vem comigo! Bom, gente, então. Nos outros glow-ups eu tenho focado mais na parte mental. Porque, no meu caso, é o que tá mais abalado, tá, gente? Embora não pareça, né? Mas no meu caso, o que tá mais abalado é a minha saúde mental. Então, como isso interfere na minha autoestima? Bom, gente, eu sou uma pessoa que eu nunca tive uma autoestima muito boa. Ah, então não tem vergonha de falar? Não, não tem, gente. Sim, zero vergonha. Então, uma coisa que me incomoda bastante é a minha autoestima, gente. E de autoestima boa, ruim, não é só tu não se sentir bonita, tá, gente? Eu falo por experiência própria. Porque, gente, muitas e inúmeras vezes, assim, eu já briguei com meu namorado por besteira, gente. Por besteira. Tipo, ele te dá motivo? Nunca. Não, gente, era por besteira, porque eu não me achava boa, e aí eu brigava com ele porque na minha cabeça ele me achava boa também. Ele falou isso? Nunca, jamais, nem tu junto. Mas, né, por conta da minha autoestima baixa. Né? E aí, então, agora a gente falando isso, eu realmente percebi que né, nesses últimos dias eu tenho parado total de me cuidar. Então, por exemplo, minha unha tá no estado caótico, meu cabelo foi um luto pra mim lavar ele hoje de manhã e finalizar. Minha pele, eu tá com mais maquiagem que não sei o que, não hidrato, não faço nada, né, gente? Então, né. Inclusive, acho que semana que vem a gente vai começar a focar em um de cada vez, né? Então vai ser focando mesmo, né? Inclusive, deixa aqui embaixo o que vocês querem primeiro. Vou deixar uma enquete. Esse vídeo sai hoje, quarta-feira, então hoje eu vou soltar uma enquete. E vocês dizem se vocês querem unha, cabelo, skincare, exercício, alimentação. O que vocês querem focar na semana que vem. Então, gente, basicamente isso. Né? Minha autoestima é péssima. Então, ele dá dica, gente, mais ou menos, de como mudar isso, né, gente? Tipo, né, querendo ou não, é necessário, né, gente? Necessário a gente se enxergar bom, a gente gostar do que a gente vê no espelho. Pelo menos eu acho uma coisa muito necessária, né? Então, vamos falar sobre autoestima. Bom, gente, eu separei aqui, por isso que eu tô mexendo aqui, que é práticas para melhorar a autoestima. Né? E aí, gente, tem algumas aqui que eu faço, né? Que eu um primeiro tópico que eu separei foi afirmações positivas. Então, tipo assim, uma coisa que eu fazia muito ano retrasado, ano passado nem tanto, mas ano retrasado eu fazia muito, que é eu escrever como se eu já fosse dona. Gente, isso é muito lei da atração, tá, gente? Se tu não acredita, tudo bem, gente, tá tudo certo, né? Ninguém é obrigado a acreditar, porque eu acredito, então tô obrigado. Não, gente, tá tudo certo. Eu acredito metade, sim. Eu acho que funcione se eu tiver um pensamento muito bom, né? Mas no momento que eu tenho um negócio depressivo, eu já penso que tá tudo errado, que não funciona nada. Então vai de cada pessoa, e tá tudo bem, gente. Né? Não acredita. Né? Funciona também uma coisa que eu percebi que não é afirmação, gente. Aí tu se encontra numa religião. Eu, por exemplo, eu sou católica. Então, a religião que eu me encontrei foi o catolicismo. Embora não seja, gente, embora que tenha comentários de, ai, não parece, embora eu não siga fielmente, tipo assim, não siga totalmente as doutrinas da Igreja Católica, eu sou uma pessoa católica. Eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito em Deus e quase tudo que a religião católica prega. Então, isso me ajuda, gente. Então, quando eu tô, ou eu quero comemorar muito, que nesses dias eu queria comemorar muito uma notícia, né? Claro, eu comemorei com as pessoas em volta, mas no meu momento, né, que geralmente antes de dormir, né, eu oro deitada, porque eu sinto que pra mim é melhor. Então eu deitei, orei pra Deus, conversei com Deus literalmente. Isso eu faço tanto em momentos ótimos quanto em momentos péssimos, gente. Momentos péssimos, vira e mexe, mas momentos tão bons também, gente. Esse é o lado bom de tu se encontrar numa religião, né? Porque tem muitas pessoas que elas oram, só lembram de orar quando tá acontecendo uma tragédia.
Aí quando conquista alguma coisa, diz que foi sorte. Diz que... Então assim, gente, né? Claro, se tu não acredita em Deus, se tu é ateu, se tu é da Umbanda... Porque eu sei que a Umbanda acredita em Exus, e corrija se eu estiver errada, mas eu acho que é isso porque a minha avó é da Umbanda. Minha avó paterna é da Umbanda, né? Aí tem um budista, não, budista que acredita em Buda, tem os muçulmanos que acreditam em Allah. Então acredite no que você gosta, na religião que você é, gente. Não necessariamente acredite no Deus católico. E tá tudo certo. Né? No Deus evangélico, no Buda, no Allah, nos Exus. Então acredite, gente, assim, né? E aí, então, tipo assim, e muitas pessoas, gente, que eu conheço fazem isso. De pessoa reclama de tudo o dia inteiro. Inclusive, uma coisa que eu tava falando com a minha irmã, o celular dela estragou. Então ela pegou o antigo da minha mãe. E ela tá sempre reclamando. Ontem me irritei, gente. Falei, pô, só reclama também. Né? E eu acho que, gente, sim, gente, mas que eu sou uma pessoa que aqui não pareça tanto, mas eu reclamo muito. E de poucas coisas, de coisas bobas. Principalmente quando eu estou no período do TPM. Gente, qualquer coisinha me irrita, qualquer coisinha é motivo de eu reclamar. Só que eu acredito que quanto mais eu reclamo, mais coisa ruim eu atraio. Porque, tipo, se eu ficar muito tempo sem reclamar, as coisas boas vêm naturalmente, né? Então eu acredito sim, né? Eu tô tentando uma coisa que eu tô tentando fazer desde o início do ano, é parar de reclamar um pouco. Eu consegui parar um pouco. Então eu acredito sim, gente. Parar de reclamar de tudo vai te fazer ter uma autoestima muito melhor, porque tu vai conseguir enxergar além. Embora, né, não seja, mas é de dentro pra fora. Ter uma fé em qualquer coisa que você acredite, né? Não necessariamente, inclusive eu vejo muita gente falando de autoestima e sempre falam de acreditar em Deus, conversar em Deus. Gente, nem todo mundo acredita em Deus. E tá tudo bem, né? A gente é um país laico. Mesmo países não laicos também tá tudo bem a pessoa não acreditar em Deus. Né? Então eu não vejo essa necessidade de acreditar em Deus católico ou evangélico, que praticamente é o mesmo Deus, pra, né, ter uma autoestima, Claro, a gente precisa exercer a fé. A fé no quê? Depende do que tu acredita, tá tudo certo. No meu caso, o que me ajudou foi a fé no Deus cristão. E tá tudo bem, gente. Super simpatizo também com a religião da Umbanda. Eu acho muito bonita a religião. Só que eu tenho medo de entrar, gente. Assim, eu acho lindo, mas eu tenho um pouquinho de medo. Aqui em Banda também eu tenho muito medo. Gente, a única religião, assim, que eu não nem não simpatizo, mas eu acho que a maioria das coisas que são ditas pelas pessoas que seguem são desnecessárias é a religião evangélica, né? Ou o Testemunho de Jeová, que são duas religiões que eu acho que, assim, é eles e eles. Então, minha opinião também, gente. Pra minha opinião, são eles e nada além deles. Ou seja, eles estão certos, é sempre eles os certos, e o resto tá errado e deu. Acabou, não tem conversa. Creio que alguns católicos também são assim, inclusive alguns familiares, infelizmente, meus são assim, meus avós, né? Tem coisas que eles falam que eu não concordo. Mas é sobre isso, gente. Eles acreditam numa coisa, eu acredito em outra, cada um no seu quadrado. Não me interferindo em mim ou em qualquer coisa, né? Que não seja crime, por exemplo, racismo, né? Homofobia. Cada um com a sua vida. Aí a postura 2, que inclusive, gente, eu não tô nadinha, que é cuidar da postura. Por exemplo, gente, eu tenho um problema seríssimo, que é a minha mesinha. Vocês estão conseguindo ver? Eu tô, ó, ele tem esse espaço aqui, ó, gente. Porque a cadeira tá alta, tá, gente? Porque senão ele teria um pouquinho mais. Só que pra escrever eu fico muito assim. Então, tipo, ó, e aí eu tento me corrigir, dá 5 minutos eu tô assim de novo. E tipo, gente, eu não sei, eu tô com ombros. Acho que eu tô, porque tipo, ele teria que estar assim, ó. Enfim, eu tenho uma postura um pouquinho muito ruim, gente. E é uma coisa que eu tenho tentado melhorar. Inclusive, eu percebi que, gente, eu tô sempre com a barriga pra fora, assim, pra frente, né? E aí, uma coisa que eu também tô tentando melhorar, então eu acredito que mude muito, é cuidar da postura. Aí, tem o terceiro tópico. Gente, eu não lembro o que falar, porque eu também tô tentando melhorar. Então, vamos pro terceiro tópico, que é celebrar pequenas conquistas. Bom, gente, esse aqui eu confesso que é o mais difícil pra mim. Por quê? Eu nunca fui uma criança que foi muito cobrada pelos pais, né? Nem pela minha mãe, nem pelo chuchu, que no caso meu padrasto, pelo meu pai. Nunca fui cobrada por nenhum deles. Na verdade, eu nunca fui cobrada por ninguém da minha família. Ai, por quê? Porque tu era muito esperta? Talvez. Mas é por quê? Eu sempre fui muito boa em estudar.
estudar, sempre tirei notas muito boas. Com exceção do 1,5 educação física, gente. Mas a gente quer. Principalmente matemática, que é uma matéria que geralmente é difícil. Né? E sempre fui muito boa em matemática. E, claro, outras matérias também, né? Português era um pouquinho ruim, ciência também era um pouquinho ruim. E depois, quando eu era um pouquinho ruim, minha nota mais baixa, com exceção da 1,5 educação física, foi 6,5 no sexto ano. Então, assim, você é uma pessoa que eu sempre gostei de estudar. Só que, gente, aí vem um ponto que eu acho que não é tão falado. Que é, por mais que meus pais nunca me cobraram, minha mãe nunca me cobrou, gente, de tu precisa de um 10, não mais que multiplicação não. Inclusive, ela sempre comemorou junto com a gente. Eu cheguei, foi 1,5. Só que eu me cobro muito. Inclusive, essa regra que eu botei, que eu não sei se eu falei, acho que nesse vídeo no vlog da quarta, que vai ser segunda, que eu tô procrastinando muito nos estudos. Eu vou prestar vestibular, prestar o Enem. E matemática pra mim tá sendo. Ai, mas sempre foi boa. Sim, gente. Só que minha escola é integral, tá? E a gente tá no pé de guerra, eu e minha mãe contra a minha escola, porque minha escola, por ser integral, ela tem umas matérias diversificadas. Só que essas matérias diversificadas, gente, eu não consigo ter aulas de matérias importantes. Ai, tá falando que não é importante. Tô. Todas essas palavras, tá bom? Por quê, gente? Ficou bem na frente, mas é que não tem onde botar, tá, gente? Por quê? Eu tenho... Gente, eu vou abrir pra vocês, mostrar pra vocês. Eu tenho 20 e poucas matérias na minha grade curricular, chama Escola Integral. Dessas 20 matérias, 26. 26? Acho que é 26 matérias, gente. A maioria é diversificada. Não teria problema se eles botassem mais períodos de português, mais períodos de tudo, gente. Então vamos aqui. Eu tenho de base curricular, gente. De matérias de base científica. É que são aquelas simplesinhas. Matemática, biologia, física, química, educação física, inglês, português, geografia, história. Já tô rolando aqui pra ver, tá? História e redação. 10 matérias. Ah, mas quantos períodos na semana tu tem dessas 10 matérias? Ai, tem que entregar o trabalho. Vamos lá, gente. Eu tenho um período de química e eu tenho um período de histórica, química, física e geografia na semana. Acho que é na semana? É na semana. Aí eu tenho um período de educação física na semana, que eu acho que já é mais que tudo. Um de inglês. Matemática eu tenho 2, 3. 3 períodos de matemática. Português. Deixa eu ver, gente. Eu tenho um de redação na semana e 2 de português. Mais alguma coisa importante? O resto, gente, é um de biologia na semana. Gente, o resto é administração. E aquelas eletivas e subsidiadas do enfim. Isso seria um problema? Eu ter esse curso de administração? Não seria um problema. De fato, não seria um problema. Se... Calma, gente, que eu tô vendo meu asfalto aqui. Não seria um problema se eu tivesse mais períodos, né? Então, eu me cobro muito, gente, porque não tem como eu estudar na escola. Inclusive, hoje eu falei pra minha mãe, porque, gente, quando tem esse negócio de reunião de pais, eu já deixo minha mãe muito bem avisada do que ela vai escutar. Porque, gente, eu não vou falar, tu não vai escutar.
Aí uma das coisas que eu falei foi que a minha escola, a gente entra às 7h30 e tem 10 minutos de tolerância. Eu falei que ela vai escutar que eu faço muito bom uso dos meus 10 minutos de tolerância. Gente, às vezes eu chego 7h39 na escola. Porque eu faço muito bem uso dos meus 10 minutos de tolerância. Porque eu moro a 2 minutos da escola, gente. Eu escuto o sinal bater pra depois eu pensar em sair de casa. Beleza. E a outra coisa que eu deixei avisada foi que eu fico jogando pife na aula. Aí minha irmã me falou, nossa, tu vai jogando pife na aula? E eu falei pra ela, vai ficar jogando pife na aula? E eu peguei e falei, olha, eu me mato estudando em casa pro Enem. Eu vou pra escola pra me divertir, gente. Me desculpe, pais, mães que me assistem. Mas eu vou pra escola pra me divertir. Não tem a mínima condição. Ai, que susto. Não tem a mínima condição de eu ir pra escola estudar. E aí, então, assim, como eu me mato estudando, pra mim celebrar conquistas são muito difíceis. Né? Inclusive, gente, eu vou refazer a prova do Enem, porque eu fiz a de 2024 e eu acertei 20. Acho que é 20 ou 30, deixa eu ver aqui. Primeira vez que eu fiz, eu acertei 29, gente. A primeira vez que eu fiz, eu tinha acertado 19. É que, na verdade, gente, uma foi anulada. A 129 do segundo dia foi anulada. Então, 30 dias, eu consegui 10 acertos. Eu fiquei feliz. Não, gente. Eu chorei porque eu não tinha acertado mais. Então, assim, gente, celebrar pequenas conquistas é uma coisa que faz, assim, sabe? Tipo, gente, eu digo pequenas conquistas, não é grande coisa. É tipo, pô, levantei da cama no horário. Nossa, consegui chegar, tipo, cedo. Nossa, entendi um conteúdo, tipo, que não seja difícil, mas que eu não consegui entender. Então, essas coisas assim, sabe, gente? Principalmente pra quem tá meio depressivo, eu acho muito importante, gente. Porque, tipo, são coisas básicas. Que nem hoje, gente. Bah, consegui lavar o cabelo. Tive forças pra lavar o cabelo. Então, tipo, consegui pintar minha unha. Consegui ficar uma semana inteira fazendo skincare. Então, são essas coisas, sabe, gente? Acho que isso influencia muito. Aí, o terceiro tópico, deixa eu ver se tem aqui maior. São redes sociais conscientes. E aí que tá, gente? Vamos, gente, que eu esqueci de usar o aparelho. Aí que tá, gente. Esse tópico é muito difícil pra mim. Minha voz vai mudar por causa do aparelho, tá, gente? Por quê? Eu sigo muito perfil. Rede social consciente, gente, é tanto o tempo, tá, que tu fica, quanto os perfis que tu segue, quanto o que tu consome na rede social. Vou dar o meu exemplo, tá, gente? Eu tenho TikTok, Instagram e Kawaii. Cada rede social tem um conteúdo diferente, que eu vejo, que parece a minha For You. O Kawaii, gente, confesso que é meio aleatório, porque eu sou pra pegar aqueles pontos do Kawaii e pegar dinheiro. É só pra isso que eu uso o Kawaii. O TikTok são ou músicas que eu gravo pra minha conta privada, ou coisas aleatórias. Tá aparecendo muito agora numa onda de aparecer na United Fórmula 1 de futebol. É o que mais aparece no meu For You, tá, gente? No Instagram é o meu principal problema. Por quê? Porque aparece muita fofoca, muita conteúdo apelativo. Não no sentido de mais 18, tá, gente? No apelativo de pra ter like. Isso me incomoda, porque eu dou like, eu fico ansiosa com a notícia. Que nem hoje mesmo eu vi a notícia de, sei lá, o Zé Felipe tava em, sei lá, o Kiko de mandado com a Castelo. Tem a ver com a vida do Zé Felipe? Não tô nem aí, tá solteiro, faz o que ele quiser. Mas eu fiquei, tipo, pensando nisso o dia inteiro, por algum motivo, entendeu, gente? Então eu tenho esse problema. O que eu fiz? Aí vai de cada pessoa. O meu celular tem uma função de que eu posso botar tempo nos aplicativos. Ai, mas que isso, é que não sei o que, mas, gente, é o que funciona pra mim, tá bom? Pra mim isso funciona. Então, o que eu fiz? Eu tenho 15 minutos de Instagram por dia. Geralmente, gente, aí vai uma coisa que também não é recomendado, que é eu acordar. Aí, geralmente, eu acordo mais cedo com meu namorado, então eu fico 15 minutos vendo, depois eu acordo ele e a gente vai pra aula. Tudo certo. Geralmente, eu gasto logo de manhã, então eu passo o dia inteiro você ver o Instagram, de boa. O Kawaii, como eu disse, eu entro, pego meus pontos, vejo um pouquinho de vídeo e saio. O TikTok, confesso que eu fico bastante tempo nele. Mas é uma rede social que, de alguma forma, eu não fico mal.
Inclusive, eu fico feliz, fico bem vendo o TikTok. Não é saudável, claro que não é saudável, mas eu fico bem. Então, gente, depende do conteúdo que tu vê. Tu pegar o TikTok, o Instagram que eu mais uso, o Instagram, se eu ficar mais de 30 minutos no Instagram, eu começo a ficar extremamente depressiva. Que eu não sei o que dá. Se eu ficar mais de 30 minutos no TikTok, eu fico, tipo, de boa. Conteúdo assim. Pra não dizer que eu choro, gente, eu choro, mas eu choro de saudade de algumas coisas da Fórmula 1 do futebol. E do Night também, eu já chorei. Mas principalmente Fórmula 1, gente, porque aparece muito Fórmula 1 na minha For You. Né? E eu tô super ferrada, aí complica um pouquinho não chorar também, né? Deixa abaixo. E o quinto e último tópico é momentos de autocuidado. Então, gente, aí aqui eu botei tomar um chá, ler um livro e cuidar de mim mesma sem ter pressa, né? Ler livro, gente, eu geralmente leio na escola. Deixa eu pegar meu livro aqui pra vocês. Que eu tô lendo, que é o Código da Vinci. O Código da Vinci. Eu já tô no capítulo 9. Eu tô no capítulo 9. Muito bom esse livro, gente. Super recomendo ler. Nessa que eu leio na escola, gente. Porque eu muito que eu tenho tempo. Aí, como eu falei, gente, no início do vídeo, né? Eu já tive momentos muito ruins, né? Mas, aqui, esse vídeo, gente, é, assim, mais essencial pra mim. Porque é uma dificuldade que eu tenho, gente. Então, né? Mas o vídeo foi esse. Foi mais pra falar da autoestima mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E comenta aqui embaixo se você já também sofreu isso.